não tive de esperar. Diante de mim, como que saindo do outro lado da parede, avançou uma figura alta e corpulenta, meio esfumada pela penumbra da sala. As chamas recuperaram a verticalidade e eu, espantado, senti que o meu coração se partia em dois. O homem, porque desta vez não houve fenômenos luminosos nem estranhos, deteve-se entre os divãs ocupados por Tiago e Mateus Levi, em frente do lugar de Tomé. Era ele. Trazia as suas vestes habituais, manto cor de vinho e a túnica branca imaculada. Acho que fui o único que se pôs de pé, impelido por uma descarga feroz de adrenalina. Os outros, apanhados de surpresa, nem reagiram. E, com os nervos à flor da pele, sem sequer reparar nos crótalos, liguei os dispositivos da vara de Moisés, sobretudo os cuide, apontando as cegas para aquele corpo. Absolutamente humano. Foi essa, pelo menos a minha impressão. Era o mesmo Jesus que eu conhecera ainda vivo. Mas, como podia ser ele se eu o tinha visto morto? Os meus olhos cravaram-se no seu rosto, nos seus cabelos, no seu tronco, nos seus braços, nas sandálias. Tudo era normal. Normal? Meu Deus, que loucura! Além disso, por onde tinha entrado? E ao colocar-se diante dos discípulos, mudos e quase hipnotizados, saudou-os assim: "A paz seja convosco." Não havia dúvida. Era a voz dele. E articulava as palavras como qualquer ser humano. O seu rosto estava sério. Esperei uma semana, continuou, movendo a cabeça por todo o comprimento da mesa e abrangendo assim a todos com o olhar até que estivesseis todos juntos, para aparecer de novo e vos dar mais uma vez a ordem de correr o mundo divulgando o evangelho do reino. O tom era suave, repousado. Não me percebi de qualquer sinal de artifício nem sonoridade ou eco metálico que pudesse trazer suspeitas sobre a origem da voz. Repito-vos. Assim como o Pai me enviou ao mundo, eu vos envio. Do mesmo modo que revelei o Pai, vos ides espalhar o amor divino, não só com palavras, mas também com a vossa vida cotidiana. Envio-vos, não para amar as almas dos homens, mas para amar os homens. Não basta que proclameis as alegrias do céu. É preciso também demonstrar as realidades espirituais da vida divina na vossa experiência diária. Sabeis pela fé que a vida eterna é um dom de Deus. Quando tiverdes mais fé e o poder do alto, o Espírito da verdade, tiver penetrado em vós, não ocultareis a vossa luz. Aqui, atrás das portas fechadas, dareis a conhecer a toda a humanidade o amor e a misericórdia de Deus. Por medo, fugis agora diante de uma experiência desagradável. Mas, ao serdes batizados pelo Espírito da verdade, ireis felizes e contentes propagar as novas experiências da vida eterna no reino do Pai. Por uns instantes, desviei os olhos da aparição, ou não deveria chamá-la assim. Concentrando-me, na medida em que me permitia a minha perturbação, na ativação dos ultrassons e da teletermografia, que se mostrariam também de notável utilidade naquela primeira análise, apressada, daquele homem incrível. Podeis ficar aqui ou na Galileia durante um curto período, disse-lhes ele, baixando ligeiramente o timbre da voz. Assim podereis refazer-vos do golpe da transição entre a falsa segurança da autoridade do tradicionalismo e a nova ordem da autoridade dos fatos, da verdade e da fé nas realidades supremas da experiência viva. A vossa missão no mundo baseia-se no que eu vivi convosco. Uma vida revelando a Deus em torno da verdade de que sois filhos do Pai, como todos os homens. Esta missão concretizar-se-á na vida que levareis entre os homens, na experiência afetiva e viva do amor a todos eles, assim como eu vos amei e servi. Que a fé ilumine o mundo e a revelação da verdade abra os olhos cegos pela tradição. Que o vosso amor destrua os preconceitos gerados pela ignorância. Ao aproximar-vos dos vossos contemporâneos com simpatia compreensiva e uma entrega desinteressada conduzi-los-eis à salvação pelo conhecimento do amor do Pai. Os judeus exaltaram a bondade. Os gregos, a beleza. Os hindus, a devoção. Os antigos ascetas, o respeito. Os romanos, a fidelidade. Mas eu peço a vida dos meus discípulos. Uma vida de amor ao serviço dos seus irmãos na carne.
Após este discurso, o mestre fez uma breve pausa. E concentrando nos olhos de Tomé aquela mágica luz e aquela força aguda que os seus olhos continuavam a irradiar, disse-lhe sem ar de censura: E tu, Tomé, que disseste que não acreditarias a não ser que me visses e pusesses os teus dedos nas feridas dos cravos dos meus pulsos, agora me vês e me ouves. Olhei de soslaio para o espantado discípulo. Estava lívido. Apesar de não veres nenhum sinal dos cravos. Jesus acompanhou aquelas palavras com um movimento dos braços. Levantou-os até as palmas da mão ficarem à altura do rosto e, por efeito da gravidade, outro detalhe a considerar, as amplas mangas deslizaram para baixo. Os antebraços e pulsos, de fato, não apresentavam cicatrizes ou sinais das torturas sofridas. Os olhares de todos, como os de um só homem, fixaram-se nos membros superiores do rabi, que ficou uns segundos na mesma posição. Foi desconcertante. A sua pele estava limpa, com os mesmos pelos abundantes de antes e com as veias perfeitamente marcadas. Pois agora vivo sob uma forma que tu também terás quando deixares este mundo, retomou o seu importante esclarecimento. Que dirás aos teus irmãos? O próprio Jesus respondeu à sua pergunta. Reconhecerás a verdade, pois, no teu coração, já tinhas começado a crer, apesar de manifestares insistentemente a tua incredulidade. É este precisamente o momento em que as dúvidas começam a desmoronar-se. Tomé, peço-te que não percas a fé. Crê. Sei que crerás com todo o teu coração. Ao ver os pulsos do mestre e ouvir estas palavras, Tomé levantou-se do divã e caiu de joelhos no soalho. E, assustado, exclamou: Creio, meu Senhor e meu Mestre. Foi a única vez que vi Jesus sorrir. Foi um sorriso fugaz mas claro. E o homem replicou: Tu creste, Tomé, porque me viste e ouviste. Bem-aventurados nós, tempos vindouros. Gelou-se-me o sangue nas veias. Jesus girou ligeiramente o rosto, fitando-me nos olhos. E repetiu: Bem-aventurados nos tempos vindouros os que acreditarem sem me terem visto com os olhos da carne, nem ouvido com os ouvidos humanos. Um misto de emoção, medo e vontade de gritar inundou a minha alma, deixando-me como morto. Concluídas estas frases históricas, caminhou para a ponta da mesa em que eu estava e, ao chegar ao pé de mim, voltou-se para as espantadas testemunhas. E os sistemas eletrônicos da vara conseguiram examiná-lo a todo o comprimento e a toda a largura das suas costas. Então, em despedida, comunicou-lhes: Agora, ide todos para a Galileia. Ali vos aparecerei muito em breve. Voltou-se novamente para mim, sorriu-me e encaminhou devagar, sem pressa, para a penumbra da parede por onde o víramos entrar. E deixamos de o ver. Simplesmente, dissipou-se. E eu, com os dispositivos ligados, continuei de pé, como uma estátua, tão absorto, perplexo e confuso como os outros. Nem sequer percebi da imediata e tumultuosa confusão que explodiu na sala. Claro que, ao regressar à nave e fazer a leitura dos CUID e dos restantes sistemas ultrassônicos de ressonância magnética nuclear e teletermográficos, a minha surpresa foi ainda maior. Aquele corpo, entre outras características incompreensíveis, tinha duas que iam contra todos os princípios físicos estabelecidos. Não tinha sangue nem aparelho digestivo. Deus do céu! Dai-me forças para continuar o meu relato. Incompreensivelmente para mim, os documentos do Major terminam aqui. E como o leitor pode ver, repentinamente. Como se alguma coisa ou alguém tivesse impedido a sua continuação. No fim da última e patética súplica, Deus do céu! Dai-me forças para continuar o meu relato. O meu amigo introduz umas frases enigmáticas. Eis o texto completo. Vou, envio o meu mensageiro. Diante de ti Marcos 12. Azor é o seu nome. E as suas asas levar-te so. Ao guia Marcos 620. O número secreto das suas penas. É o número secreto do guia. O que há de preparar o teu caminho? Ignoro, por ora, o seu significado. Mas imagino que deve ter uma estreita relação com o resto do diário. Esse é, pelo menos, o meu desejo mais ardente. E suplico a todos os que lerem este enigma tão intrincado e conseguirem decifrá-lo, que se dignem informar-me.
A minha ânsia e o meu interesse pela figura e pela mensagem de Jesus de Nazaré não começaram senão a despertar. Com a minha gratidão. Fim do segundo volume.